Bom dia, alunos do sétimo ano do Levindo. Chegamos ao PET volume 7, né? Peço para aqueles que têm alguma atividade atrasada colocar em dia, porque já estamos chegando no final do ano, né, letivo. Peço que vocês façam as atividades, confiram lá e vou deixar claro que eu vou deixar material complementar para a resolução desse PET. Esse vídeo é referente à semana 1 a 4 do PET 7. E também estou à disposição para tirar dúvidas, seja no Conexão Escola às terças e quartas, seja também no Google Classroom ou no e-mail que eu disponibilizei para poder receber PET, tá bom? Então, vamos lá. Semana 1, tema contextualizando o escravismo antigo e a servidão medieval. Tem um texto falando sobre a escravidão. Número 1. Explique de acordo com a leitura do texto o que é ser escravizado. Bom, logo no início, no primeiro parágrafo, a escravidão se caracteriza por sujeitar um homem ao outro de forma completa. O escravizado não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido até pela força. Então, o primeiro parágrafo responde ao número 1. 2. O que o filósofo Aristóteles pensa sobre a escravidão? Você concorda com a ideia de Aristóteles? Escreva um texto que justifique sua resposta. E a gente tem que voltar lá e achar a parte de Aristóteles. Não é no primeiro parágrafo, nem no segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo. Tão comum era a ideia da existência do escravizado na Antiguidade Clássica, Aristóteles, o filósofo grego, aí essa parte toda está falando sobre Aristóteles. Então você tem que reproduzir ela, ler e dizer se você concorda com Aristóteles ou não. E justificar, dizer o porquê. Se você concorda, por quê? Se você discorda, por quê? E nisso a gente acabou com a semana 1. Na semana 2, o tema é o tráfico negreiro. Tá? Aí tem um texto de novo. Tá lá, número 1. Explique como era a escravidão na África. Aí tem aqui em negrito, a escravidão na África. Os 2 parágrafos aqui falando sobre a escravidão na África, tá? Número 2. O texto a seguir retrata uma das mais tristes páginas da história do Brasil, a escravidão. O bojo dos navios da nação e da morte era o ventre da besta mercantilista, uma máquina de moer carne humana, funcionando incessantemente para alimentar as plantações e os engenhos, as minas e as mesas, a casa e a cama dos senhores, e, mais do que tudo, os cofres dos traficantes de homens. Fonte Bueno, Eduardo, Brasil, uma história, incrível saga de um país. Descreva a maneira como os africanos foram trazidos para a América. Aí aqui, em geral, está falando do tráfico negreiro, como era feito o comércio de escravos, o início do tráfico mercantilista, o tráfico negreiro. Então aqui, do tráfico negreiro, vai falar em geral como que eles eram trazidos, mas vocês não precisam copiar essa parte toda, né? Leia e faça um resumo de como que ocorria o transporte para cá, para a América. E aí acabou a semana 2, tá? Semana 3, dominação, vida de escravizado, trabalho, moradia e roupa. Mas não havia casos de escravizados que conseguiam comprar sua liberdade, repressão, máscara de Flandres, chicote, calabouço, pena de morte. Tá bom. Número 1. Leia o texto. Os africanos foram trazidos do chamado continente negro para o Brasil, em um fluxo de intensidade variável. Os cálculos sobre o número de pessoas transportadas como escravizados variam muito. Estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravizados.
na sua grande maioria jovens do sexo masculino. A região de proveniência dependeu da organização do tráfico, das condições locais na África e, em menor grau, das preferências dos senhores brasileiros. Boris Fausto, História do Brasil, página 51. Escreva e explique de modo completo as características mais marcantes do trabalho e as punições dos escravizados no Brasil. É para escrever as características mais marcantes do trabalho e as punições dos escravizados. Então você vai ler dessa parte aqui do trabalho, né? O trabalho vem sendo descrito toda essa parte do texto. Mas você vai fazer um resumo dele, tá? Essa parte aqui, ó, né, já ajuda, né, do primeiro parágrafo, tá? E tem a parte das punições. Aí aqui na repressão, ó, tá aqui, ó, as formas que os negros eram castigados, tá vendo? Então as duas partes vão formar a número 1, tá? Que eu marquei ali. 2. Leia os versos. 600 peças barganhei. Que pechincha no Senegal. A carne é rija, os músculos de aço. Boa liga do melhor metal. Em troca dei só aguardente. Contas latão. Um peso morto. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto. Letra A. Identifique a atividade a que se refere os textos. Bom, a atividade é o quê? O tráfico negreiro, né? Eu achei que já ia estar ali falando, né? No comércio. Então, o número 1 está falando do tráfico negreiro. B. Cada uma das estrofes desenvolve uma ideia central. Identifique essas ideias. 600 peças barganhei. A ideia de que o preço, né? Que pechincha no Senegal, quer dizer, que é um valor baixo. A carne é rija, os músculos de aço. Boa liga do melhor metal. Quer dizer que os escravos são fortes e bons para o trabalho. Em troca dei só aguardente. Quer dizer, eles pagavam às vezes o escravo não com dinheiro, mas com aguardente mesmo, com pinga, com cachaça, né? O escravo às vezes ele não era comprado, ele tinha um sistema de troca que o traficante ele comprava o escravo, entre aspas, com pinga e fumo, né? Contas latão, peso morto, quer dizer, não valia nada. Eu ganho 800% se a metade chegar ao porto, quer dizer, se ainda eles conseguissem sobreviver à viagem, ele ia ganhar 800%, mas isso não era comum, né? 3. Esse 3, gente, quem baixou o patch lá no site, né, tinha um mapa errado aqui. E eu consertei. O mapa certo é esse aqui, ó, que eu pus. Tinha uma figura, né, acho que era tipo uma vegetação, né, em vez do mapa. Então vocês fiquem atentos a isso, porque eu já consertei esse mapa aqui, ó, de escravos no Brasil, tá? Aí tá lá. Número 1, qual o título do mapa? Linha de tráfico de escravos África-Brasil, né? No que veio não tinha nem mapa, tinha era uma imagem de uma paisagem, então não tinha título, né? B. Como eram chamados os escravizados que vinham da região de Guiné, Lagos?
sudaneses. Tá vendo no mapa aqui? Eles vêm da Guiné, são sudaneses. E os escravizados que partiam de outras regiões, como eram chamados? Bantus. Pelo mapa, né? D. Complete o quadro sobre os principais grupos africanos trazidos para o Brasil, de onde vinham, para onde iam, bantus e sudaneses. Então, os bantus, de onde vinham? Do Congo, da Angola e de Moçambique. Para onde eles iam? Os bantus. Para o Rio de Janeiro, para Pernambuco, né? Aí eu terminei com bantus. Vocês vão fazer com sudaneses, né? Acabou semana 3, semana 4. Tema resistência. Reação dos escravizados, aí tem falando do índio, Quilombo dos Palmares, suicídios, revoltas, abolição. Número 1. A escravidão não há de ser suprimida no Brasil por uma guerra servil, muito menos por insurreições ou atentados locais. Não deve ser tampouco por uma guerra civil, como foi nos Estados Unidos. Ela poderia desaparecer, talvez, depois de uma revolução, como aconteceu na França, sendo essa revolução obra exclusiva da população livre. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Nabuco, Joaquim, Nabuco, o abolicionismo, Rio de Janeiro, Nova Fronteira. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Explique qual era esse projeto político, como deveria acontecer a abolição. Aqui, ó. É no parlamento e não em fazendas ou quilombos do interior, nem nas ruas e praças das cidades, que se há de ganhar ou perder a causa da liberdade. Então ele defende lutar dentro de um sistema, né? Dentro da lei. Ele quer que a abolição vai acabar não por meio de uma revolução ou de uma guerra. A abolição não, a escravidão, né? Acabe por uma guerra ou por uma insurreição. Ele quer que ela acabe através de uma lei dentro do parlamento. Então, Joaquim Nabuco, como o título mesmo aqui fala, o abolicionismo, ele é um abolicionista, ele luta contra a escravidão. 2. Aponte e explique cada uma das formas de resistência negra à escravidão. Aí nisso você vai nesse texto aqui atrás, ó. As formas de resistência. Fugas. Aí você vai falar um pouquinho de fugas, tá? Porque é muita informação que tem aqui, tá? Aí vocês falam como que ocorreram as fugas. Senhores assassinados. Aí coloca um pouquinho, né? Como que ocorreram esses assassinatos de alguns, né? Suicídio também é uma forma de resistência. Aí falar aqui, resumir isso aqui. Revoltas, né? Resumir também, não precisa ser isso tudo. E aí tem a abolição. E aí, assim, descrever cada um deles. E acabamos nesse PET volume 7, as 4 semanas. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo que eu gravei para vocês. E espero que tudo esteja bem com vocês, que vocês continuem fazendo as atividades, gente, porque é necessário, tá? E se cuidem também. E muito obrigado quem me escutou até aqui, tá bom?